trazer uma pauta sobre segurança pública, porque todas essas pesquisas de opinião feitas por Instituto A, Instituto B, todos eles concluem que quando o brasileiro, o pagador de impostos, você que está aí do outro lado do rádio, nos ouvindo, você que está com a gente em vídeo, quando a gente é questionado, olha, quais são as suas preocupações? A gente, claro, pensa, olha, inflação tá aí, então comida tá muito cara, então toda semana a gente fala aqui sobre o preço dos alimentos, tenta mostrar mais ou menos a realidade que esse governo Lula impôs aos brasileiros. E a segunda questão, o segundo ponto, quase sempre é segurança pública. Olha, tá mais difícil sair na rua, é perigoso, a maioria das cidades hoje não tem um policiamento que consegue dar conta da criminalidade. Não, celular na mão em determinadas avenidas, em determinadas capitais. Capitais, olha, vou além, em cidades Brasil adentro. Você saca o celular na esquina é arriscado, porque algum bandido pode tomar o seu aparelho para ir lá e trocar por uns trocados para uso de drogas. Enfim, o próprio presidente de turno do Brasil, Lula da Silva, disse que isso não era tão grave, era um crime menor. As bancadas de esquerda no Congresso Nacional, rotineiramente, com frequência, apresentam projetos para tentar aliviar o furto. Não, furto, roubou um celularzinho aqui. Enfim, segurança pública virou um problema. E o Brasil, hoje, é o país das facções criminosas. Facções criminosas que têm sido rotuladas, classificadas como narcoterroristas em várias partes do mundo, mas aqui não. Aqui no Brasil, não. O governo do PT não quer chamar o PCC, o Comando Vermelho, entre outras siglas, de narcoterroristas. O Brasil é um dos maiores corredores para escoamento de cocaína, se não o maior, o Porto de Santos. Abastece a Europa com drogas, Estados Unidos e países do outro lado do planeta também, em outros continentes. Passa pelo Porto de Santos. Temos hoje essas duas facções que atuam como multinacionais do crime, especializadas em lavagem de dinheiro, tem ramificações em várias partes do mundo, vários países. Comando Vermelho com uma atuação mais marcante na região amazônica, além do Rio de Janeiro, claro. O PCC com atuação em São Paulo, que é o seu berço, mas também Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E aí temos um governo que resiste em classificá-las como narcoterroristas, o que facilitaria o combate ao crime internacional. Os Estados Unidos brigam por isso, insistem nisso. E aí, diante desse cenário, recentemente tivemos essa operação policial que prendeu os MCs. Tive de aprender o nome deles: MC Pose do Rodo, MC Ryan SP, entre outros. Também o dono do perfil Choquei, o senhor Rafael, aquele perfil que era ligado, que tinha conversas frequentes, troca de emoji nas redes sociais com a senhora Janja da Silva, primeira-dama do Brasil. E também o perfil oficial do presidente Lula da Silva. Era um perfil governista, esse Choquei. Fofoca governista. Fofoca que tinha lado. E aí, uma operação policial tratando de lavagem de dinheiro ligada a tráfico internacional de drogas, bets, rifas digitais, em torno de 1,6 bilhão de reais, 1 bilhão e 600 milhões de reais, prendeu estes senhores. E uma reportagem do Globo, jornal O Globo, que é um jornal do Rio de Janeiro, mas traz, por meio da sua sucursal em São Paulo, uma reportagem ampla sobre o histórico dessas operações. Então você tem a Narcobets, a primeira fase, depois a Narcovela, até chegar nessa terceira fase, que é a Narcofluxo, que bate naquilo que eu trato como narcocultura. Narcocultura, que é essas músicas, entre aspas, porque é qualquer coisa menos música, com letras que fazem apologia ao crime, contra a polícia, em ritmo de funk, principalmente nos bailes de periferia, nas periferias das grandes cidades, e esses MCs aparecem. Quando chega no período eleitoral, eles pedem voto para quem? Tem vídeos.
Isso foi gravado, filmado e amplamente divulgado. Semana passada trouxemos aqui no Radar também um trecho, um vídeo exibido pelo site Poder 360, compilou imagens desses MCs pedindo voto para o Lula naquela eleição. E essa reportagem do Globo é intitulada Veleiro com cocaína, ligação com PCC, olha lá, e arquivos na nuvem. Conheça o personagem que expôs o esquema de 1,6 bilhão com MC Rian. Trata-se de um empresário chamado Rodrigo de Paula Morgado e os dados obtidos por meio do celular dele na investigação sobre tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, abriram caminho para a operação de combate à lavagem de dinheiro com o envolvimento desses artistas, desses influenciadores, esses MCs. Bom, ali a gente encontra de tudo, né? Eram veleiros mesmo, embarcações, por isso que a segunda etapa chama narcovela. Narcobetes, sabemos, bets. Narcovela, carregados de cocaína, que cruzavam ali, percorriam o Atlântico, passavam por casas de apostas eletrônicas, criptoativos e empresas de fachadas. De fachada. É uma mega operação. As imagens também que a reportagem traz, mostrando toda aquela ostentação. E aí, isso tudo reforça a ideia de que ou o Brasil vai combater de verdade as facções criminosas no próximo governo, nesse é impossível. Já sabemos como e o que este governo pensa, trata, lida com esse tema. Está muito claro para a sociedade. Para o eleitor que vai votar dia 4 de outubro, está muito claro. O PT não quer, é contra classificar facções criminosas que movimentam bilhões de reais, que arrebanham os jovens, principalmente em periferias, para o crime, que tiram os jovens do seio familiar, muitas vezes, ou às vezes eles são até presas fáceis para os traficantes em determinadas favelas, em morros, em determinados redutos. E isso tudo vai ficar na mesa na hora de escolher de que lado nós, pagadores de impostos e eleitores, vamos ficar. Da direita ou da esquerda? Porque a segurança pública coloca direita e esquerda em campos antagônicos no debate, e lados opostos do corner. Então, nós já sabemos o que o PT pensa, não é mesmo? Vamos ouvir o que o pré-candidato da direita nas eleições deste ano pensa sobre as facções criminosas. Vamos acompanhar em áudio e vídeo o senador Flávio Bolsonaro. O Brasil, infelizmente, não faz o dever de casa. Aqui já era para o governo ter declarado como terroristas essas facções como o PCC e o CV. Está mais do que comprovado que eles fazem parte dessa organização transnacional, inclusive com investigações aqui que apontam para haver lavagem de dinheiro do Hezbollah e do Hamas em território brasileiro, em consórcio aqui com o PCC, uma organização sofisticada e que tenta estabelecer uma espécie de governo paralelo em vários lugares aqui no Brasil. Portanto, tem que ter um tratamento duro da legislação no tocante à lavagem de dinheiro, aumento das penas para esses marginais, em especial para os chefes dessas organizações narcoterroristas, e o que depender de nós, eles não vão ter vida fácil. Podem trabalhar contra o Flávio Bolsonaro, porque a partir de janeiro, marginal não vai ter vida fácil no Brasil, vai ser condenado a muito mais tempo de prisão. Vocês vão sair de circulação para dar paz para a população de bem, que só quer voltar a poder andar em paz na rua, poder ir para o trabalho e voltar tranquilo, poder deixar seu filho na creche sem a preocupação de tomar bala perdida na cabeça ou ser assassinado no sinal de trânsito para levarem o seu celular. Acho que está muito claro, né? Acho que está claro. Falamos ao longo da semana toda sobre essa questão envolvendo narcocultura, envolvendo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, os tais MCs, artistas, influenciadores e, principalmente, sempre das facções criminosas, porque todos esses crimes estão conectados às facções criminosas. Nesse caso que trouxe hoje, ao PCC, mas também ao Comando Vermelho, é algo muito comum quando a gente fala do Rio de Janeiro e da região amazônica. Tá claro o que pensa o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato da direita nestas eleições presidenciais, e o que pensa o senhor Lula da Silva, que até hoje, olha, hoje é dia 24 de abril, uma sexta-feira, ele é o pré-candidato da esquerda. Ele vai tentar a reeleição, é o que tem dito.
fez algumas ginásticas, né, verbais, vamos dizer assim, né, disse, vamos ver se teremos uma convenção. Nesse final de semana tem, aliás, começou hoje, tem Congresso do PT em Brasília. Até abri aqui na minha tela, porque o partido diz que espera reunir 600 representantes em Brasília, começa hoje, vai até domingo. Esses eventos do PT, eles são longos, começa na sexta e termina no domingo. Muitas vezes o próprio Lula aparece no último dia, discursa para tentar animar a militância, que hoje já não é mais aquela militância que de fato lotava um auditório, lotava ruas. O PT já teve alguma capacidade de mobilização de massa e mobilização nas ruas. Mas hoje sabemos que é muito menor. Vide o resultado eleitoral de 2024. O PT fez 252 cidades, 252 prefeituras, só uma capital, Fortaleza e no Laço. Foi no segundo turno. Estado de São Paulo, por exemplo, o PT fez 4 cidades. A maior é Mauá, região ali do ABC paulista. Mauá deve ter em torno de 400 mil habitantes, por aí. Se alguém tiver com o Google na mão, pode fazer aqui uma conferência. Mas deve ser mais ou menos isso. As outras cidades são bem menores, né? Matão, no interior de São Paulo. E aí, nesse congresso, o PT diz que vai reunir 600 pessoas, terá alguns representantes, né, provavelmente do governo, em Brasília. E buscando alguma referência sobre segurança pública, eu não encontrei praticamente nada. Não é um tema relevante para um congresso do PT, vejam vocês. E aí, acompanhando aqui o que o PT prepara para essa edição, segundo o site Poder 360, encontrei o seguinte: que o PT fará uma referência in memoriam a Clara Scharf e Sônia Braga, militantes que ajudaram a fundar o partido. Então vai ter uma homenagem póstuma numa mesa de abertura hoje às 19 horas. Scharf morreu em 3 de novembro de 2025. Vocês sabem com quem ela foi casada? Ela foi casada com o guerrilheiro Carlos Marighella. Acho que talvez aqueles que conhecem um pouco mais da política e do que aconteceu há algumas décadas no Brasil durante o regime militar sabem quem foi Carlos Marighella, o terrorista Carlos Marighella. Bom, ele será lembrado no Congresso do PT. A pergunta que fica é: será que, já que estamos falando de segurança pública, o PT vai falar alguma coisa sobre o número de policiais mortos? Será que o PT vai falar alguma coisa sobre as famílias enlutadas por conta do crime organizado que nós estamos citando? Será que vai apresentar um plano de combate efetivo às facções criminosas com colaboração internacional dos Estados Unidos, por exemplo? Não, né? Não, porque Lula da Silva tem provocado Donald Trump. Aliás, bom, continuando aqui, para finalizar o registro do PT, a sigla completou 46 anos de fundação no dia 10 de fevereiro e diz querer, abre aspas, reforçar suas raízes e ampliar os debates sobre o futuro. Quem vai fazer a abertura, a moderação dos trabalhos é o deputado Gilmar Tato, de São Paulo, e também terá a participação do presidente nacional do PT, Edinho Silva. Edinho Silva, que fracassou ao tentar fazer a sucessão na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, depois de ter sido prefeito durante muito tempo, e hoje preside o PT. Foi uma espécie de consolação, prêmio de consolação, depois do fiasco que o Edinho teve nas urnas. Ele não disputou, ele tinha uma candidata. Bom, Lula vai participar do encerramento no domingo pela manhã, e o partido lançará uma campanha para ampliar o quadro de filiados.